Quebra do osso. Muito saudação para vocês, lupinos, hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. Quebra de Osso de hoje eu recebo meu companheiro de matilha, Pedro Nogueira. Fala, Pedrão. E aí, cara, beleza? Tranquilidade. Na parcimônia? Na parcimônia. Já virou um bordão aqui do Quebra do Osso. Sorumbático, na parcimônia e meditativo. Então tá bom, melhor do que lúgubre e taciturno. Isso. Pedro, no nosso Quebra do Osso de hoje nós vamos falar um pouco de totens, cara. E aí, para os ouvintes poderem acompanhar, hoje o nosso foco vai ser em totens de matilha e nos totens de caerne. A gente vai deixar um pouco de lado essa coisa do aspecto tribal dos totens, uma vez que a gente vai fazer um Garocast a respeito de cada uma das tribos, a gente aborda essa influência dos totens nas tribos lá. Então por aqui, matilha e carne, beleza? Beleza. Pra gente começar, vamos definir um pouco a respeito dos totens, né? Isso vai existir ainda no Garocast a respeito de espírito, onde a gente vai falar com mais propriedade a respeito de cada classe, a classificação dos espíritos, mas então aqui já direto no totem. Pra você, o que é o totem, Pedro? Você quer a perspectiva de jogador ou de garou? Vamos primeiro pro garou, depois a gente passa pro jogador. Tá. A perspectiva garoa, o totem é o espírito patrono. Ele vai poder abençoar toda uma tribo, como a gente já mencionou, como vocês já sabem, e também todas as outras formas de organização dos garou. A seita, a matilha e por aí vai, né? E esse totem, ele vai imbuir de significado de união naquele grupo. É como se fosse o espírito da união entre os garou. Concordo com você aí em tudo. Tem uma coisa que acontece na maioria das mesas de lobisomem que eu já vi, que é o seguinte, muita gente acha que o totem serve a matilha, enquanto é justamente o contrário, né? A matilha tá ali para servir o totem. Então, a escolha do totem, eu acho que ela nunca pode começar a partir dos poderes que o totem vai conferir à matilha. Ela tem que começar com a descrição do totem, né? Qual que é a ideia dele, e também a respeito do dogma, porque é dentro desse dogma que o garou vai agir a favor do totem. Uhum. É uma análise em on, né? Do aspecto do jogo, é lógico que o que vai atrair as pessoas vai ser os poderzinhos. Sim. Aí agora a gente já parte para a perspectiva do jogador, como a gente estava falando. Então, mas aí conceituar o totem da perspectiva do jogador é um pouco diferente. A gente não pode só considerar ele como um espírito patrono. O conceito de totem, se você for falar de religiões totêmicas e tudo, é basicamente um objeto que era imbuído de um significado maior do que a função do objeto, né? Então aqueles totens postes lá com figuras de animais dos índios, eles representavam um deus. É como se o deus estivesse naquele pedaço de madeira, né? Por que eu tô falando disso tudo? Porque a imagem do totem, né, como por exemplo o unicórnio, ou o pégaso, ou então, sei lá, o cervo, eles não são os animais, eles são uma representação de um conceito. Assim como o totem no mundo real, né? Ele é a representação de um deus, e essa representação atribui poderes àquele objeto, né? Atribui significado, na verdade, àquele objeto. A imagem do Pégaso, ela atribui um significado a uma outra ideia, que não é simplesmente um cavalo alado. Mas eu acho que é legal falar isso porque os garou que servem o lobo Fenris, por exemplo, eles não estão simplesmente seguindo mais um lobo. Eles estão seguindo uma representação da fúria. Perfeito. Só para concluir essa sua linha aí, Pedro, já que você deu o exemplo aí do cervo, o unicórnio e do Pégaso, eu vou arriscar aqui que o cervo vai ter, na mitologia celta, né, ele tem muita representatividade de fertilidade, né, algo de virilidade, mais do que de fertilidade. Tem essa ideia de virilidade na cultura celta. O unicórnio, eu acho que vai casar isso muito bem com os filhos de Gaia, que vai ser o lance da pureza e da paz. Sim. E do Pégaso, só para pegar esse exemplo aí que você usou, o que você acha que o Pégaso ali ele representa? Uma vez que a gente tem as Fúrias Negras, defensoras da Wild, e uma tribo composta apenas por mulheres e tal, qual que é essa essência do Pégaso? Cara, boa pergunta, Show. Eu não sei responder isso, não. Você tem alguma ideia? Cara, o que eu sei a respeito do Pégaso tem todo aquele mito, né, de Belefronte que vai domar o Pégaso e vai montar nele, né? Então eu acho que tem essa ideia
ideia por trás aí já é uma coisa, já é uma abstração mais dentro do jogo mesmo, não do animal e da mitologia, mas mais dentro do jogo, que é o homem tentando domar um espírito, no caso da Wild, sacou? Isso faz todo sentido também, porque o Pégaso, ele derruba o Belerofonte, que era o homem que tentou montar ele. E aí o cara morreu por causa da queda. E aí faz um sentido de abandonar a masculinidade, né, talvez? Sim, esse embate, né, contra o patriarca, vamos dizer assim. Uhum. E não é abandonar necessariamente a prol da feminilidade, como se fosse uma coisa melhor do que a outra, mas não aquela fúria selvagem, né? Aquela criatura da A Wild. não aceitação. É a não aceitação, isso, exatamente. É isso mesmo. Então, na hora que você for escolher um totem, leva isso em consideração, né? Não a parte do poder e o que é que você vai ter que fazer pro totem, mas tenta pensar um pouco no que é que aquilo representa, né? O terremoto não vai ser só um terremoto e vai te dar, sei lá, mais 3 de força, que é um absurdo. Um absurdo. Isso vai... Os totens de matilha, eles são divididos em 4 categorias, né? São os totens de respeito, os totens de guerra, os totens de sabedoria e os totens de astúcia. Nessa classificação da White Wolf, você acha que ficou faltando alguma coisa, algum outro tipo de totem, Pedro? Eu acho que existem outros tipos de totem, porque as 3 primeiras categorias que você falou aí, respeito, sabedoria e guerra, elas conversam com os renomes, né, dos Garou. Sim. Glória, honra e sabedoria. E os totens de astúcia, que alguns Garou adotam, eles dialogam com o renome, ao meu ver, que é dos Nuish, humor. Tem um renome que chama astúcia também. Ah, é? Por exemplo, os Bastet têm esse renome. Ah, sim. Então, eu acho que dialoga com as 2 coisas, talvez, né? Aí eu acho possível a gente considerar outras categorias de totem também. Mas baseado em renome? Talvez, ou talvez baseada nos aspectos da Lua. É óbvio que cada matilha, né? A matilha vai ter um propósito. Obviamente, esse propósito vai interferir bastante na escolha do totem. Mas dentro dessas 4 classificações, você tem um tipo de totem que você prefere? Ah, cara, eu sou teurgo de mestres rituais, eu sempre gosto mais dos totens de sabedoria. Todo o mundo espiritual é o que mais me fascina no lobisomem, né? Então eu gosto muito disso. Mas não quer dizer que todos os meus favoritos são de sabedoria, não. Eu gosto muito, por exemplo, do totem que você falou aí, o terremoto. Acho ele mais 3 de força, né, safado? Não. Não pelo benefício, na verdade, justamente pelo dogma. O dogma, ele é exigente o bastante para justificar o poder que é dado, entendeu? Eu acho que isso não é verdade sempre, não. Especialmente nos totens, que também são os totens de tribo, eu acho que o dogma deles, geralmente, no geral, é fraco. É meio frouxo, né? É meio frouxo. Mas talvez justamente por serem os totens tribais, entendeu? Eu acho que já estão mais propícios a aceitarem a associação. Sim, eu concordo com você. Eu acho que o lance dos totens, quando você pega os totens que eles são totens de tribo e vai aplicar eles em uma matilha, o fato de você ser daquela tribo já implica que você está cumprindo aquele dogma de uma maneira ou de outra. É, quase sempre. Eu acho que isso fica bem implícito de acordo com a filosofia da tribo, né? Sei lá, o totem dos Pegasus, a gente já mencionou aqui, o dogma dele, você tem sempre que ajudar fêmeas de qualquer espécie, especialmente as jovens. Pô, isso é uma coisa que uma Fúria Negra vai fazer inconscientemente. Sim. Né? Tá dentro da filosofia dela. A gente tá falando da escolha. Quando você vai narrar, Pedro, o que você faz? Você deixa com que os seus jogadores escolham o totem da matilha deles? Você prefere que baseado nos pontos de totem que eles têm, você escolhe o totem? Como é que funciona pra você? Normalmente eu deixo os jogadores escolherem o totem. Eu acho que essa liberdade é necessária. Eles têm que se sentir à vontade para escolher o que eles vão ganhar, porque isso faz parte do RPG, né? Da parte game, né? Na parte game mesmo, você monta poderzinhos e tal, mas pô, faz parte do jogo. Então eu dou essa liberdade. Eu sempre, né? Quando é necessário eu coloco restrições, ou então direcionamentos mais claros, o que eles devem escolher ou não. Isso é algo que eu costumo fazer também, mas eu já tive mesas em que o pessoal não conseguia de jeito nenhum concordar a respeito de qual totem que eles iam escolher. Em especial porque sempre tem um cara que ao invés de pensar na matilha e no sentido da coisa, ele começa a pensar nas bolinhas da ficha, tá ligado? Falar, não, vamos comprar esse aqui porque isso vai ser bom pra mim, porque eu vou aumentar assim, vai ser bom pra você também, que você vai aumentar isso, a quantidade de ponto.
Aham. e a galera não conseguia concordar de jeito nenhum, e aí, enfim, bati o livro na mesa e falei, olha, o totem da matilha suas é esse. Ah, mas não, a gente vai Entendi. escolher e tal, tudo. Não, alguém tem um ritual de totem? Não, ninguém tem. Então quem vai ter que fazer vai ser um NPC. Então ele vai fazer o ritual do que ele quiser e é esse totem que vai vir, foda-se. Eu nunca me Isso não é um deparei jogo. com essas que escolhi, mas eu consigo visualizar em que ocasiões isso ocorreria. Que seria quando eu estivesse jogando com alguns jogadores que não entendem tão bem, que eu sinto que não sabem, conhecem tão bem o cenário. Aham. Aí, em vez de deles começarem com a matilha pronta e escolhido, eu iria sugerir como narrador que a gente narrasse essa busca pelo totem. E aí sim eu ia escolher o totem, de acordo com o que eles fizessem durante esse ritual. Bem, o antecedente de totem, ele é um antecedente diferente dos demais porque você não compra pra você. Né? Quando você coloca lá seus 5 pontos de recursos, aqueles 5 pontos representam o dinheiro que o seu personagem tem. E em relação ao totem, isso muda, porque ele é até o Dark Ages, né? Porque o Dark Ages que trouxe o conceito de juntar antecedentes, mas até esse lançamento ele era o único antecedente do Mundo das Trevas em que ele era compartilhado. Você tem a sua pontuação de totem, eu tenho a minha, então como nós montamos a matilha, esses pontos são somados e o jogador vai escolher lá qual que é o totem da matilha dele com base no custo e na quantidade de pontos que ele tem para gastar. Junto disso, às vezes sobram uns pontinhos e aí o jogador tem que lembrar que existe uma ficha de totem, né? O Nação Garou até traduziu essa ficha de totem, ela vai estar disponível no post, onde você vai distribuir os poderes do totem e tem um custo lá também. O custo e os poderes vão estar descritos lá na parte de antecedentes. Uhum. Além disso, o antecedente de totem é o único antecedente que você pode comprar com pontos de experiência. Cada bolinha de totem vai te custar 2 pontos de experiência. Obviamente que eles têm que ser justificados para o narrador. Né? Vocês vão ter que explicar aí para o narrador como é que funciona exatamente. Sim. E aí vocês vão melhorando a ficha do totem e tal, aquela coisa toda. Uma boa sugestão, eu acho, é considerar a ficha do totem como uma coisa obrigatória para o jogo, assim como os dados e as fichas de personagem. Porque aquilo aí passa a ser a ficha da matilha. Isso daí, só de você ter uma ficha que dá poderes a todos os personagens e todos os jogadores têm que ficar atentos a ela, isso daí já estabelece uma ação mais coordenada. Porque, por exemplo, alguns dos poderes que o totem vai beneficiar os membros da matilha, eles não vão ser permanentes a todo momento para todos. Né? Eles vão ser passados do alfa para outra pessoa e por aí vai, né? Alguns são ativados e desativados. Só de você ter essa informação e ter que dialogar entre os jogadores para ver quando ela vai ser utilizada, você já cria uma maior unidade de matilha e de jogadores. Nisso que você falou, normalmente o poder do totem, o poder que o totem confere para a matilha, ele pode ser utilizado por um jogador por vez, a não ser que você compre, né, a habilidade do totem de conferir os mesmos poderes para mais de um jogador ao mesmo tempo. Isso foi algo que o W20 trouxe. Você conta com o custo de antecedente, a descrição do totem, as características individuais que cada jogador vai receber e as características de matilha, além do dogma. Porque antes, na terceira edição e na revisada, isso não ficava tão claro. Em alguns dos textos, isso era muito bem explícito, em que ele dizia cada membro da matilha vai receber, sei lá, 1 ponto de manipulação. E a matilha recebe isso. E outros não falavam. Falavam assim, os filhos da raposa recebem 1 ponto de manipulação e 2 pontos de furtividade, por exemplo. Pô, isso é pra todo mundo? Isso é só pra matilha? Como é que isso funciona exatamente? Então, eu achei que esse novo texto, o novo formato que eles adotaram, isso foi muito esclarecedor nesse sentido. Você acha que os totens, por eles se tratarem de animais, né? Na maioria das vezes, como o lobisomem tem essa cultura animista, vem muito dos animais. Você acha que por conta disso os totens estão fechados em locais geográficos? Por exemplo, você aí em Montes Claros, você ia aceitar uma matilha ter como patrono o tubarão? Cara, não o tubarão, mas, por exemplo, se fosse o cervo, que a gente comentou mais cedo, eu acho que ia ser sem problemas. A ideia é que o cervo vai
representar, ela pode, enfim, ela pode caminhar, vamos colocar dessa forma, enquanto que a do tubarão eu não consigo enxergar tanto essa mobilidade, né? Até Montes Claros não tem nem água, né, porra? Vai ter Pois tubarão, é. essa foto. Uma outra coisa que acontece também, e aí vem sempre os jogadores, jogadores, sempre vocês, que é a respeito dos totens pessoais. A primeira coisa é que você não pode ter um totem pessoal e um totem de matilha. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. É lógico. Né? Mas não é tão lógico assim pra muita gente. Isso eu Não, já vi é lógico. várias vezes na mesa. É perfeitamente lógico. O livro, ele não dá a possibilidade de você ter essa interpretação. Porque quando você se associa a um totem, você está estabelecendo uma relação de adoração. É como se fosse um deus. Talvez não Deus, porque temos Gaia, então num patamar acima. Mas é um patrono santo, né? É uma entidade divina. Sim. Que você faz parte. Eu acho que muito dificilmente alguma dessas entidades divinas ia permitir uma associação. Ou, ainda que permitisse, eu acho que isso não ia caber na mente e no dia a dia desse garoto, entendeu? Entendi. É muita relação para ser estabelecida e é uma relação muito profunda para permitir várias quantidades. Já tem o totem da matilha, da tribo, da seita, ainda vai ter um pessoal. No caso se o seu jogador quiser ainda assim ter um totem pessoal, a compra do totem ela acontece normalmente, mas cada bolinha custa o dobro, tá bom? Só para o pessoal saber aí. E, caso posteriormente o personagem faça parte de uma matilha, ele pode se juntar à matilha, mas ele não recebe nenhum benefício do totem da matilha, a não ser que ele abandone a conexão que ele tem com o seu totem pessoal. Então, até lá, ele não é de fato parte da matilha, vamos dizer assim. Sim. Não da mesma forma que os outros membros são. Ele é um primo. Ele faz parte da família, mas ele não é um irmão. E aí, Pedro, vamos colocar então esse cenário. Como que você acha que se dá essa desconexão, né? Esse pacto desfeito entre o personagem que tem um totem pessoal para ele poder adorar agora um outro totem parte de uma matilha? Eu nunca aceitaria o jogador abandonar o totem pessoal pelo da matilha simplesmente porque o da matilha é mais poderoso ou porque os outros jogadores pressionaram o cara a fazer isso. Eu acho que tem que ser tudo parte de uma jornada jogada, né, in-game. Porque, veja bem, o custo do totem pessoal ser dobrado, ele não é só para impedir que isso seja muito comum. Isso daí representa a devoção que um cara tem que ter a ponto de conseguir a bênção de um totem. Imagina aí, uma matilha geralmente tem 5 membros. Esses 5 membros em conjunto vão procurar a bênção do totem. Um cara conseguiu o que 5 garotos fizeram em conjunto é muito mais difícil. Por isso também o dobro do custo. E aí isso daí também tem que fazer parte da interpretação, né? O cara ele vai ser naturalmente mais fanático pelo totem pessoal do que seria pelo totem de matilha, pelo menos na minha visão. O cara ele é mais devoto. E aí eu acho perfeitamente plausível a gente falar de, por exemplo, um portador da luz isolado que tem um totem pessoal, ou talvez um Senhor das Sombras dos campos mais obscuros, como os Iluminados, Sociedade de Rogue, essas coisas. Os Iluminados costumam ter esses totens pessoais. Mas justamente porque eles vivem à margem do grosso da sociedade garoto. Agora, roedor de osso com um totem pessoal, eu não aceito não. Tem que ter uma justificativa bem plausível, né? Eu acho que roedor de osso, muito dificilmente, porque faz muito parte do cerne do conceito da matilha, o lance da união dos fracos, né? A união dos oprimidos, melhor dizendo. Um conceito que eu acho legal é que se isso acontecesse na minha mesa, o cara ele ia ter problemas para se relacionar com os espíritos da ninhada do totem pessoal que ele abandonou, sacou? Eu acho que ia ficar algo interessante. Porra, não, pera aí, a gente te ajudava e agora você largou a gente, por que agora você vem de braço aberto? Não, vai se fuder, né? A outra forma também dele abandonar o antigo é desrespeitando o dogma, enfim, arranjando algum tipo de conflito com o espírito, né? Nessa questão ainda de totem, o que você acha que são os totens mais populares entre a galera aí? Então, Chops, eu fiz uma pesquisa rápida com a galera do Discord e eu vi que a raposa é um dos totens mais populares junto com a coruja, né? Aí tem também algumas surpresas.
Por exemplo, o morcego, fiquei surpreso. O corvo e o guaxinim nem tanto. São totens que eu entendo a popularidade dele. Mas morcego e biaco, que é um totem dos portadores da luz, foi surpresa. Esse biaco aí, só uma pessoa deve ter colocado, você tá votando aí agora. Tem o totem do coiote também, que ele é bem popular. Isso é curioso, né? Porque eu gostei da lista e das surpresas, porque em sua maioria aí eles vão ser totens de astúcia e totens de sabedoria. Sim. Né? Acho é legal saber que o pessoal que tá jogando não tem esse tanto de apreço pelos totens de guerra. Né? Mas o guaxinim, em compensação, né? Não, sim, mas eu falo na maioria, né? Mas é legal ver que aí o pessoal, né, não tá tanto naquela parte. Só vou ganhar um ponto de furtividade, eu quero ganhar bolinha em força. Pra galera não ficar achando que totem é sempre mil maravilhas, né? Vamos falar de algumas coisas horrorosas que a White Wolf apresentou pra gente. E aí nisso, cara, coruja, puta que pariu, eu tenho uma raiva do cacete desse totem porque ele dá asas pros Garou na Umbra, velho. Vai tomar no cu com essa merda. Mas aí fica dúvida, né? Se o cara tiver na forma que ele usa asas, tem pelos ou ela tem pelos? Tem que ter pena, pra voar tem que ter pena, sei lá. Isso é muito ridículo, cara, é muito ridículo. Isso não acontece nas minhas mesas. Quem é filho da coruja não tem esse tipo de benefício. Mas pode voar. Também não sai andando no ar. Não, que porra de voar, meu, pelo amor de Deus, você é um louco, fica no chão aí, caralho. Você tem algum totem que, além da coruja aí, que você acha que, que merda é isso daí? Eu acho que eu vou te desagradar um pouco. Eu não gosto muito dos totens dos Senhores das Sombras, pra falar a verdade. Eu acho o Avô-Trovão foda, acho incrível, mas só que todos os outros parecem ou uma faceta do Avô-Trovão, ou então algum tipo de corvo. Você não acha que falta um pouco de criatividade, não? Por outro lado, você não acha que os outros totens, né, os totens da tribo aí, então, eles não são aspectos do totem principal? Sim, mas nem todos são tão parecidos, né? Alguns são outros animais mesmo. Entendi. No geral, os totens dos Presas de Prata, por exemplo, são animais alados. São animais que têm relacionados ao céu. Dos Senhores da Sombra, no caso, são forças da natureza e corvos. Apesar de que tem um morcego, mas vamos colocar um morcego aí, é meio imitação de um corvo, né? Assim, bem tosca, tá, gente? Eu não acho que as duas coisas são a mesma coisa, não. E outro que eu não gosto é a barata. Acho que eu não sei, eu acho que eles poderiam ter escolhido outro animal com tecnologia nesse caso, entendeu? Por um lado, os lobisomens são animistas e tudo mais, mas por outro, o totem menos animista, somente o Avô-Trovão. E o lugar de ter um totem menos animista são os andarilhos do asfalto, né? Aí, no entanto, eles foram lá e escolheram a barata. Um totem que eles poderiam adotar a partir do momento que eles se tornaram andarilhos do asfalto era, sei lá, o Pai Cidade. Entendi. Entendeu? Legal isso. Eu acho curioso os andarilhos do asfalto ter a barata, porque, tudo bem, tem a coisa deles, da barata ser persistente, é adaptável, essa porra não vai morrer, vai ter explosão nuclear, essa merda vai ficar aí mesmo e tal. Vai ter alguma conexão com os andarilhos do asfalto, só que nenhum humano gosta de barata. Exatamente, é isso que eu tô falando. Se a gente estivesse falando dos Cavaleiros do Ferro, que é como eles eram chamados antes de serem andarilhos do asfalto, talvez pudesse ser a barata, mas nos tempos de hoje, entendeu? Que é um animal que os humanos absolutamente rejeitam. E outra, como eles foram progredindo, a tribo foi se transformando, mudando de forma de atuação também. Eu acho que nesse estágio da humanidade que os andarilhos do asfalto estariam, né? Eles poderiam ter abandonado esse caráter tão animista dos totens. Porque existem outros, como o Avô-Trovão, Pai Cidade, The Ratchet Dog. Acho que eu não sei como é que fica. Não, mas tem o povo. O povo. Tem vários totens que são menos. O digital. Eu acho que eles adequariam melhor aos andarilhos do asfalto nessa fase atual. Concordo nisso daí com você. Eu sempre acho bizarro, porque a galera aí das antigas aí vai lembrar. Eu sempre lembro do filme Joe e as Baratas. Fico imaginando o andarilho do asfalto na casa dele, todo rico e tal, e a casa dele cheia de barata, porque não vai matar barata, né? Mas sabe qual poderia ser um totem dos andarilhos do asfalto, que ainda guarda essa característica animística, mas é diferente da barata? O pombo. Os pombos infestam cidades e eles sentam nos fios.
entendeu? Aham. Isso daí é uma representação bem icônica da cidade, né? Um pombo sentado no fio de alta tensão. Legal. Da mesma forma que os totens eles funcionam para matilhas, eles vão funcionar para seitas também. No caso da seita, ele não fornece essas qualidades, essas características para suas matilhas, né? O poder que vai vir do totem no caso, vai depender do poder do Caerne, do tipo de poder que o Caerne possui. E para fazer isso você precisa do ritual de abertura de Caerne. Isso. Tem uma coisa que eu acho curiosa, é que no caso da seita, que a seita você pode ter duas seitas, elas abençoadas pelo mesmo totem, no caso vamos colocar aqui, sei lá, o Ktena, mas eles são dois avatares diferentes do mesmo totem. Enquanto para matilha isso é mais fechado. Sim. Mas na seita isso vai ficar mais aberto. Eu gosto disso, eu acho isso muito legal. Eu acho legal, representa a pluralidade de visão tribal da seita, né? Uma coisa que eu gosto de fazer é de dar um nome para aquele totem da seita. Totem não vai ser o javali, ele vai ser, sei lá, Miguel, o javali. Tem um nome porque aquele nome tá explicando de onde vem aquele avatar, tá ligado? O que é que ele significa. Você gostou do Miguel, né? Enfim, é algo que eu acho interessante. E nas matilhas isso normalmente não acontece. Elas são abençoadas por totens, por avatares mais genéricos. E nos jogos, qual foi o totem que você mais gostou? Assim, que você tem uma lembrança legal, que foi bem representado, qualquer coisa assim. Cara, você vai lembrar, você tava na mesa, a gente jogava uma aventura de férias, que era quando juntava todo mundo. O Pai Cidade. E aí, exatamente, era o Pai Cidade da cidade de São Francisco, que era um negro que andava de Cadillac, era todo rico, e a matilha nossa era toda fodida. Enfim, era engraçadíssimo. Ele aparecia, eu lembro até hoje da descrição de Menor. Abraço de Menor. O cara, ele tinha o poder de se materializar, né? Então ele vinha conversar conosco. Só que ele vinha num Cadillac, rabo de peixe, azul piscina, tomando pinas coladas, com várias loiras, e enxugando a boca com notas de $100. Exatamente. Exatamente. Acho que foi porque ele acabou virando um NPC, né? A materialização do Pai Cidade. Então a gente tinha uma interação muito legal com o totem nesse sentido. Então meu voto vai pra esse. E você? Que agora você não pode falar do Pai Cidade de São Francisco. Fica no mesmo jogo, só que um totem de uma matilha de NPCs. O porco premiado. Como não citá-lo? Era uma matilha de roedores de ossos caipiras. Eles tinham um porco que eles carregavam. Cara, que bosta. Eles carregavam na picape deles. Era um porco que foi premiado lá numa feira estadual. Mas esse jogo, gente, ele era um jogo de zoeira nossa, né? Ele não era um jogo sério. Era mais pra escoar a vontade de todo mundo de jogar RPG. E aí tinha 8 jogadores ou qualquer coisa. Assim, aí pra não ferrar nosso jogo principal, né? A gente jogava esse outro jogo. Mas assim, uma outra lembrança que eu tenho legal sobre Totem foi um jogo que ele nem prosperou, não. A gente jogou em fórum. Você lembra? A gente tava jogando logo no início, nós tínhamos que buscar o Totem do Abutre. Lembro. Assim, o jogo não foi pra frente, mas essas primeiras sessões aí que tinha essa busca foi bem legal. Eu lembro disso. Tem uma curiosidade, né, a respeito de lobisomem, que vem da cultura animista, que a gente tá falando aqui a rodo já, que não tem lobos como totem. A gente vai ter o lobo Fenris, né, mas ele não tem ele não é um lobo, como o Pedro já falou, ele tem essa essência da fúria, né, ele representa mais esse lado. E também entre os garras vermelhos você tem o velho lobo da floresta. Eu posso estar esquecendo de alguém. Acho que os portadores da luz, acho que tem um totem também, que é um lobo que é todo retalhado. Isso, um lobo retalhado. Mas eles não são lobos mesmo, né? Em alguns aspectos você pode associá-lo a lobo, mas ele não é um aspecto típico de como um lobo age. A primeira pergunta é por que você acha que não existe os lobos como totem, Pedro? Olha só, esse daí sempre foi uma crítica minha, porque eu sempre achei muito inconsistente que o grupo de lobos, né, seguisse um animal, né, um espírito representado por um animal que pode ser a caça dele. Aí a gente tá falando tipo cervo, né? Eu sempre achei isso bizarro. Mas com o tempo, a minha visão foi se ampliando e eu percebi o seguinte: eles não seguem outros lobos porque lobo é uma realidade muito próxima para eles. Não só eles são parte lobo, como a maioria das culturas do mundo tem lobos na região, né? O que não vai ser uma realidade aqui no
na América do Sul. E aí, nesse lugar, eu acho que faz sentido surgirem totens lobo, porque vai ser uma representação espiritual e conceitual de uma coisa que não é próxima a nós. Então faz sentido nesse ambiente a criação de um ídolo espiritual daquilo que não nos é familiar, mas foi trazido, entendeu? E eu acho que por ser trazido de fora, carrega características dos estrangeiros. E aí, para um jogo meu, eu tinha feito algumas alterações no Metaplot a respeito em especial da Umbra, e eu senti a necessidade de criar novos totens. Chamei o Pedro, a gente fez um trabalho a esse respeito, foi onde a gente criou 5 totens. Você lembra disso, Pedro? Claro, pô. Um dos nossos trabalhos mais dignos de orgulho, ficou muito bem feito. Tinha uma certa conexão onde Luna, ela empresta ao lobo as suas facetas. E agora, lobo, eu tô falando do lobo com L maiúsculo. E nós criamos 5 lobos, onde cada um, de certa forma, ele tem uma representação do augúrio, de um dos 5 augúrios. Eles não são só assim, um lobo Hagabashi, um lobo... Não é só isso, mas através dos conceitos dos augúrios, né? Mas também é um pouco distanciado do que aquele augúrio representa para um humano, né? Porque, por exemplo, o Aron vai representar talvez um guerreiro pro humano, mas não para um lobo. Para um lobo seria o quê? O caçador, talvez. E aí a gente foi estabelecendo esse critério. Como seria o lobo Hagabashi? Eu não tô querendo falar ideal, porque não é o melhor Hagabashi lupino possível. Mas é a idealização. Mas é a idealização, sim. É o ideal de um lobo Hagabashi, né? E aí a gente foi trabalhando isso, e uma coisa que eu gostei bastante foi que a gente foi pegando lobos de várias culturas e colocando e encaixando eles, né? Então você tem ali, tem um lobo egípcio que vai fazer o papel do Teurge, tem um lobo romano que vai fazer o papel do Clodox, né? Uma loba, exatamente. A ideia é exatamente isso, é a mãe loba. Então, enfim, como o podcast é nosso mesmo, então nós vamos agora fazer um show-off da coisa que nós fizemos. E se vocês não gostaram, enfim, foda-se também, mas tá aí, né? Então vamos trabalhar um pouco a esse respeito. Vamos começar pelo círculo, vamos fazer o ciclo inteiro, mas ele é invertido, Pedro. Vamos começar por Hachi, o caçador colérico. Alguns jogadores mais atentos vão reconhecer o nome Hachi, talvez lá do livro dos Fenris, né? Porque a gente escolheu o lobo Hachi, que é um lobo da mitologia nórdica, para representar o caçador colérico. Como nós pegamos como parâmetro a lua cheia, ele não podia ser simplesmente um guerreiro, como a gente citou, né? Então, a gente decidiu que o Hachi, ele não representa o papel de líder Garou, indo um pouco na contramão do que é o metaplot, né? Metaplot metafísico aí de Lobisomem Apocalipse. Aqui, ele é o caçador colérico. E ele, para que a matilha receba a benção dele, a matilha será caçada periodicamente. Só para completar aí, o lobo Hachi, quem se lembrar, ele é o lobo que persegue a lua pelo céu, né? Então o cara, ele está sempre caçando. No Ragnarok vai comer a lua, tá? Porra assim. Uma das coisas que eu mais gostei de quando a gente estava criando isso foi de criar os dogmas. Porque nós estabelecemos um parâmetro onde todos os lobos eles iam ter o mesmo custo de antecedente. Em relação às características que eles vão beneficiar a matilha, elas são todas equilibradas, né? E os dogmas, eles eram sempre fudidos. E aí o dogma do Hachi, ele pede que os filhos dele sejam a caça. Então, na primeira lua cheia de cada mês, os membros eles devem se caçar. E aquele membro que derrotar o outro, ele vai ser o único membro que pode acessar um determinado poder que é conferido pelo Hachi. Então, todo mês isso altera. O nosso segundo totem foi o Aquelá, o Arauto do Uivo. Esse Aquelá nós tiramos dos lobinhos, né, Pedro? Como é que chama? Do livro da selva, né, do Rudyard Kipling, onde toda aquela mitologia dos escoteiros e dos lobinhos foi criada. Aí o pessoal conhece pelo Mowgli, né, que é uma adaptação infantil do livro da Jungle, mas existe lá o Aquelá, que é o líder da aldeia. E ele é representado como o lobo que está numa pedra alta, e ele é também o lobo que reúne a matilha, né? Ele é o cara que faz o uivo da união. E ele é quem fala em nome da matilha, e aí nessa nossa concepção, de certa forma, ele é mais líder do que os outros, né? Uma vez que é ele quem vai falar, ele quem vai distribuir renome, essa parada toda. E como dogma, os filhos do Aquelá devem sempre carregar a chama do uivo. Então, antes de qualquer combate, eles têm que anunciar o combate com um uivo de guerra. Então, ou seja, a
A princípio parece Parece de tosco. boa, mas você nunca vai fazer uma tocaia e surpreender ao erro. Exatamente. A nossa representante da meia-lua ficou com Vestal, a mãe loba, que é a mãe ali que, segundo a mitologia romana, é quem cria Rômulo e Remo. Isso, o Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, na mitologia eles beberam leite de uma loba, né? E aí eles fizeram isso nas 7 colinas de Roma. E aí nós pensamos assim, poxa, se nós temos aqui a representação de uma loba mãe e de um território específico, no caso as 7 colinas, essa loba ela tem que ser o Philodox, porque tem aí o aspecto da proteção, né? A proteção dos filhos, da linhagem, toda essa coisa, das tradições e também do território. E aí, como dogma, durante uma determinada lua, os membros não podem sair do território ali da matilha. E eles também não podem passar mais de uma lua separados, né? Aquela coisa da mãe italiana, né? Da mama mesmo, né? Que quer todo mundo sempre na casa dela comendo macarrão. Assim. Na lua crescente nós temos Anupo, o guardião das sombras. Sim. Foi baseado no lobo do Antigo Egito, né? Que é o deus da morte dos moribundos, né? Anubis. Sim, baseado no Anubis. Mas um dos nomes do Anubis é Anupo. Sim. Sei lá, meu Egito antigo não tá legal, mas é alguma coisa assim. O Anupo, né, então ele vai ter essa aparência bem peregrina silenciosa, vamos dizer assim. E ele tem uma coisa que é uma brisa gélida que acompanha o lobo, né? Algo que, como se ele tivesse saído ali da Umbra Negra, do território dos mortos, essa coisa toda. O lance dele é muito com conhecimento. Então, como os filhos dele são perseguidores de conhecimento, né? E as matilhas, elas têm que sempre descobrir conhecimentos e entregarem a ele a cada mês lunar. Porra, você imagina que além de tudo que você tem que fazer, você ainda tem que agradar o seu totem trazendo algum tipo de conhecimento relevante pra ele, né? Não, e não é só um conhecimento relevante, é um segredo, né? Sim. Então você para agradar o seu totem, tem que ficar se metendo em rascada. Uhum. E o nosso representante da Lua Nova é o Vircolac, o Devorador de Estrelas. Ele vem da mitologia romena e ele é o lobo que persegue o Sol até o momento do Apocalipse. Isso eu achei interessante porque ele persegue o Sol, então ele fica atrás do Sol, ele não tem... Ele não é iluminado. Ele não é visto, Uhum. ele não é iluminado, Então, ele tá sempre às sombras, né? E observando as falhas do inimigo. Uma coisa bem raga-baixa assim mesmo. E aí, enquanto você tem na lua cheia o caçador colérico, na lua nova você tem o perseguidor soturno, o cara que sempre tá nas sombras e nunca é visto. O Vircolac, ele nunca pode ser fitado diretamente. Como dogma, as matilhas nunca podem fazer um ataque direto, né? Optar por fazer um ataque direto. Eles têm que sempre analisar seus alvos, buscar fraquezas e então atacar quando ninguém tá esperando esse ataque. O arquivo vai estar disponível aí também pra galera fazer um download. E, enfim, esses foram os 5 totens que nós criamos, então agora a gente quer saber de vocês. Se vocês já criaram algum totem e caso já tenham feito, manda aí pra gente no naçãogarou@yahoo.com.br. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso Quebra do Osso a respeito de totem. Pedro, valeu aí a presença, cara. Muito obrigado, cara. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Valeu, um uivo de despedida pra todo mundo.